Assim que eu comecei a empreender em 2019, eu caí de paraquedas nesse mundo do empreendedorismo, então eu não sabia muito bem o que que era empreender, o que que seria exigido de mim no sentido de comportamento como empreendedora. E uma das coisas que rapidamente eu entendi que eu ia ter que aprender era sobre produtividade. É muito diferente você sair do ambiente CLT, onde você tem que ir presencialmente numa empresa todos os dias, tem várias pessoas trabalhando com você ali no seu setor, na sua sala, tem o chefe a quem você tem que reportar, e aí você sai desse cenário e se vê num cenário que você tá 100% trabalhando home office, 100% sozinha, você não tem equipe, você não tem a quem reportar, o seu negócio é digital, então você não vê pessoas, você não está com pessoas e sua rotina é totalmente aberta e você que decide o que encaixar nessa rotina. Então, uma das coisas que eu rapidamente entendi é que eu ia ter que estudar um pouco mais sobre produtividade. E uma coisa que eu não gostava muito na minha rotina é que eu sentia muito sono depois do almoço. E eu me sentia muito improdutiva nessa hora do dia, porque ou eu não conseguia trabalhar, ou eu demorava muito pra engatar no trabalho, ou eu precisava tirar uma soneca rápida, tipo 40 minutos, uma hora, pra conseguir voltar a trabalhar. E eu falava, gente, não é possível que todos os empresários e empresárias passam por isso. Esses empresários que têm muita vitalidade, que têm muito sucesso, que têm uma agenda muito cheia, não é possível que eles sentem a mesma coisa que eu. Então deve ser alguma coisa no meu corpo que tá errado, que eu preciso descobrir pra eu não sentir mais isso. E aí eu comecei a estudar sobre hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis que impactam na produtividade, né? E quando a gente fala hábitos saudáveis, eles têm muitas áreas. Então a gente pode falar da parte de sono, a gente pode falar da parte de atividade física. E eu gosto de todas elas, eu sou uma pessoa que saúde é um dos meus principais valores, então eu sou apaixonada por todas essas áreas, daria pra gente explorar isso em outros vídeos também, as outras áreas, mas especificamente nesse vídeo eu quero falar sobre a parte de alimentação. Na época, chegou um vídeo pra mim de um empresário falando, gente, descobri uma alimentação que me dá muito foco, me permite ser muito produtivo, porque ela me dá foco, ela me dá clareza mental, ela não me dá fadiga, então eu não fico letárgico, eu não fico com sono, falando um monte, prometendo o mundo. Eu falei, gente, mas do que é isso que ele tá falando? E ele estava se referindo à dieta cetogênica. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas eu acho que é um termo que pode ser que você não saiba o que é, mas provavelmente você já escutou essa palavra, né? Em inglês é keto diet, então é Keto, e em português é cetogênica. E o meu companheiro da época e eu, os dois ficamos interessados, porque os dois trabalhavam home office, os dois eram empreendedores e queriam aumentar a produtividade. Então a gente comprou um livro na época, começou a estudar a fundo esse negócio e a gente se aventurou na dieta cetogênica. Antes disso, eu também já tinha testado outras formas de alimentação. E depois da experiência com a cetogênica, eu também já testei muitas outras formas de alimentação. Então eu tenho muita coisa pra compartilhar sobre isso, é um assunto que eu adoro. E nesse vídeo eu quero compartilhar o que eu cheguei de conclusão de tudo isso que eu fiz. Então, o que pra mim funcionou, o que não funcionou, o que eu indico hoje, e não só com base, assim, sempre com base na minha experiência, mas de uma forma a você adaptar a sua própria experiência, porque nenhuma pessoa é igual quando se trata de alimentação, e como que isso impacta no empreendedorismo, né? Como que isso impacta na questão da produtividade. Então, bora pro chá comigo de hoje. Lindeusas, bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. Para mais um episódio solo, eu e você, você e eu, juntinho, tomando aqui o nosso chazinho, por isso o nosso quadro Chá Comigo. Gente, o chá de hoje eu não vou indicar não, tá? Por quê? Porque ele é ruim. Tem isso, né? Acontece. O que acontece é que eu amo chá verde, eu tô gravando isso aqui depois do almoço, e meu chá preferido tomar depois do almoço é o chá verde, porque ele é digestivo, ele é maravilhoso, ele abraça o meu intestino, meu estômago, meu corpo por dentro. E eu já comprei muitos tipos de chá verde, e eu comprei um específico que eu não gostei. Eu achei ele muito fraquinho, quase não dá pra sentir muito o sabor em si do chá verde. Aí eu acho que ele era sabor limão, ou sei lá, sabor o que era, mas também não dá pra sentir muito gosto. Sabe aquela coisa meio xoxa? E aí o que eu fiz aqui pra tentar melhorar? Eu peguei um sachê de uma outra coisa, de outro chá, que era mais um saborzinho, assim, tipo abacaxi e tal, e tentei dar uma saborizada. E aí, assim, deu uma ajudada do que tava antes, mas assim, ficou gostoso? Não. É que tá melhor do que antes, mas não ficou uma delícia. A boa notícia é que esse foi o último sachê, eu já terminei com esse chá. Então agora ele acabou, não vou comprar mais dele. Mas não vou indicar pra vocês também, né? Que aqui a gente indica quando o negócio é bom. E falando em chá, hoje nós vamos falar sobre alimentação e eu tô muito feliz de entrar nesse assunto, porque tudo que envolve a área de saúde eu gosto muito. Saúde é um dos meus principais, um dos meus primeiros valores na vida. Então eu gosto muito de ser aquela pessoa meio nerd, de estudar, sabe, sobre sono, sobre atividade física, sobre alimentação. E minha família também gosta muito disso, então a gente troca muita ideia.
Então, eu tô muito animada de entrar nesse assunto. E realmente foi um assunto que eu comecei, acho que até a me debruçar mais sobre ele quando teve essa dor relacionada ao empreendedorismo. Então, eu achei muito legal trazer, porque as coisas estão relacionadas. Mas o bom da gente aprender sobre alimentação, a alimentação que funciona pra gente, é que isso traz bem-estar pra vida como um todo, né? Vai muito além do trabalho, vai impactar sim a sua produtividade, seu empreendedorismo, mas vai muito além disso. Então, se você tá bem com uma alimentação que tá te deixando num bom funcionamento, cara, você tá com vitalidade, você tá com equilíbrio emocional, você tá vivendo melhor seus relacionamentos, todas as áreas da sua vida estão melhores. Então, eu quero contar um pouco pra vocês hoje toda a minha trajetória em relação a isso, porque eu já testei muitas coisas diferentes. Principalmente quero falar pra vocês de como você pode descobrir você mesmo o que funciona pra você. Então, eu sempre falo isso em qualquer vídeo que eu faço aqui. Não é sobre me ouvir ou ouvir qualquer outra pessoa na internet e dar Ctrl+C, Ctrl+V e falar assim, se aquela pessoa fez, eu vou fazer também. Não, é sempre sobre entender o processo que a pessoa passou pra você saber como fazer o seu próprio processo. Porque nenhuma pessoa é igual a outra, muito menos quando se trata de alimentação. Antes de eu entrar no assunto, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Nós, aqui no podcast CEO Intuitiva, eu sempre falo nós, né? Porque, na verdade, sou só eu, mas eu sempre tenho um ar de equipe, de empresa, assim, de coisa grande, mesmo que só sou eu atualmente. Ai, meu Deus. Aqui no podcast CEO Intuitiva, eu falo muito sobre empreendedorismo com esse viés mais profundo, mais integrativo, talvez, que é com a perspectiva da parte energética, com a parte de contato com a sua própria alma, com a sua própria essência, contato com esses possíveis bloqueios, essas questões internas que são sempre tão mais profundas, são tão mais do ramo do autoconhecimento, mas que estão 100% ligadas ao tipo de resultado que você vai ter no seu negócio. Então, se você gosta desse tipo de assunto mais aprofundado, mais relacionado ao empreendedorismo, mais relacionado à energia, à cocriação, por favor, faça parte dessa comunidade aqui com a gente. Não só assista um vídeo e vá embora, faça parte dessa comunidade com a gente, porque aqui a gente é essa egrégora maravilhosa que traz esses assuntos. Muito conhecimento, muito compartilhamento de histórias, de outras empresárias, inclusive. Tem outro quadro aqui no podcast que eu entrevisto pessoas, mulheres super inspiradoras, maravilhosas. Então, cansei de vender o podcast, gente. Ele é incrível. É só isso que eu tenho pra fechar. E se você tá no YouTube, inscreva-se no canal. Se você tá no Spotify, siga o programa. E os dois têm o desenho do sininho do lado do botão de seguir, de inscrever-se, que você pode clicar se você quiser receber notificação quando sair novo vídeo. Daí você não perde mesmo. Combinado? Então, bora pro tema de hoje. Eu venho de uma família que sempre teve muita preocupação com alimentação saudável. Então, minha mãe sempre cozinhou muitos tipos de alimento. Nós sempre fomos aquelas crianças, eu e meu irmão, que a gente come de tudo. A gente come legumes, a gente come salada, a gente come proteína, come carboidrato. Então, nunca foi de ter muita besteira em casa. Eu lembro que a gente, por exemplo, evitava comprar refrigerante. Então, a gente comia mais de fim de semana, quando saía, né? Quando ia fazer um lanche, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente sempre teve uma cultura saudável em relação à alimentação. Só que especificamente teve um momento da minha vida que eu lembro de começar a pensar mais sobre alimentação. Até então eu estava acostumada com um tipo de alimentação e eu comia sem pensar muito. E depois desse episódio eu realmente comecei a pensar mais sobre alimentação, que foi quando eu fiz o intercâmbio. Eu acho que foi em 2014, se não me falha a memória. E quando eu vou, e lá eu comi o que eu queria, né? E aí você também não tá próximo da sua mamis, você tem que comer coisa na rua, você vai um monte de ponto turístico, um monte de lugar legal, que você tem que comer as coisas do lugar, então nem sempre você vai comer saudável. E o que aconteceu é que eu me esbaldei nessa viagem, comi o que eu queria comer, só que eu voltei muito inchada. Eu achei que eu tinha engordado muito, mas depois que eu fui entender que não foi nem tanto o engordar em si, foi mais inchaço mesmo. E eu voltei assim, pelo amor de Deus, irmão, porque na época meu irmão já estudava muito sobre isso, sobre alimentação, sobre treino, sobre um monte de coisa. E meu irmão, assim, se ele colocou um negócio na cabeça, ele bitola no assunto e ele estuda muito sobre o assunto. Então ele tem muito conhecimento. E eu voltei falando, irmão, me ajuda que eu quero voltar e eu quero fazer uma alimentação mais saudável, eu quero fazer uma rotina melhor de treino, porque, meu Deus, tô muito inchada. E aí, foi quando eu comecei, se eu não me engano, eu acho que foi isso mesmo, que eu comecei pela primeira vez ir em nutricionistas. Porque, como eu disse, até então eu comia o que eu tava acostumada, assim, eu não parava muito pra pensar no que eu tava comendo, o que eu podia, o que eu não podia, o que era mais adequado de dia, o que era mais adequado à noite, o que ia me fazer ganhar mais massa, menos massa, o que engordava, o que não engordava. Eu não pensava nisso, eu só comia. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar mais sobre um plano de treino e comecei a pensar mais sobre alimentação. Nessa fase, eu passei por vários nutricionistas. Eu lembro que, eu acho que
Acho que eu fui pra uns 3 nutricionistas até achar um que eu realmente tinha gostado. E que no meu caso, como eu tava treinando mais intensamente, era um profissional que era da área de esporte mesmo, não era só uma alimentação, tipo, vem emagrecer, era tipo, como comer direito se você está treinando muito, porque muda a alimentação, né? E era uma época que eu tava treinando forte mesmo, tanto forte na musculação, eu tava fazendo crossfit, então eu precisava desse acompanhamento. E aí, eu já, com esses profissionais, já testei muitas coisas, né? Comer isso aqui de manhã, comer isso aqui à tarde. O que funciona, o que não funciona, o que pra mim eu tô sentindo mais falta, o que pra mim me dá uma sensação ruim no corpo, o que dá uma sensação boa no corpo. Então, eu já fui testando muitas coisas. Até que chegou o momento que eu falei na introdução do vídeo, que foi quando eu já estava empreendendo, então eu já estava lá em 2019, eu não estava mais morando com os meus pais, eu estava morando sozinha. Sozinha não, eu estava morando com o meu namorado da época. E a gente se deparou com essas dores que eram relacionadas à produtividade. Então, era relacionada ao empreendedorismo. Então, eu sentia muito sono, principalmente depois do almoço. Eu sentia que eu perdia o foco muito rápido, assim. Enquanto eu estava focada numa coisa, eu conseguia mergulhar, produzir, mas parece que rapidamente esse foco acabava. E aí eu tinha que me obrigar a fazer alguma coisa que intencionalmente me desse energia para eu conseguir voltar a ter foco. Então, essa parte quase como se fosse de clareza mental, de agilidade mental, estava muito deficiente, na minha visão. E também ouso dizer que às vezes eu senti até um pouco de falta de vitalidade, mas é vitalidade nesse sentido, de às vezes me faltava energia, né? E claro que, gente, essa coisa, todos esses sintomas que eu acabei de falar, eles podem ser reflexo de muitas coisas, então a gente sempre tem que ir no médico, ver a parte hormonal, fazer exames de check-up, tipo, tudo isso que eu falei pode acabar sendo proveniente de muitas coisas, né? Só que, querendo ou não, essa dor me levou a uma questão. Eu já tava fazendo tudo isso, eu já tava fazendo esses exames, todos esses acompanhamentos, tava tudo certo com a minha saúde. E eu falei assim, cara, eu acho que então é alguma coisinha que eu tinha que ajustar. Quando eu ouvi falar da dieta cetogênica, ela é uma dieta que é vendida justamente com essa proposta, né? De trazer mais uma clareza mental, uma agilidade mental. Um dos primeiros livros que eu li, que não é especificamente sobre dieta cetogênica, mas eu vou falar muito aqui hoje sobre o glúten, então eu queria deixar a indicação desse livro, se você quiser ler, é Dieta da Mente. O autor tem um nome super difícil, David é fácil, né? Mas o sobrenome dele, Perlmutter, eu nem sei como que fala isso, mas eu vou deixar escrito na tela. Esse livro é muito interessante porque eu nunca tinha ouvido muito falar sobre glúten, então foi a primeira vez que eu comecei a entender, e esse livro ele fala muito dos efeitos do glúten para o cérebro. Totalmente com base em ciência, assim, vários estudos científicos, vários estudos relacionados a doenças gravíssimas relacionadas ao cérebro e como o glúten tem um papel em tudo isso. Então, eu lembro que foi um primeiro livro que começou a abrir muito a minha cabeça. Infelizmente, gente, eu não tenho mais esse livro hoje. E eu me pergunto aonde ele foi parar. Eu acho que ele ficou com a mãe do meu ex-namorado, então com a minha ex-sogra. E aí, enfim, já faz muitos anos que ela não é mais minha sogra. E aí, nem sei se ficou com ela mesmo, mas assim, esse livro desapareceu. Mas eu indico muito que vocês comprem, eu queria até reler, por isso que eu tô falando isso. Porque é muito interessante, porque depois disso eu já tive tanta experiência com glúten, que eu falo, gente, eu queria até ler esse livro de novo hoje. Mas é um que eu recomendo muito, 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 porque não que ele é focado em produtividade, mas ele fala, no geral, como o glúten se relaciona com o nosso cérebro. E pra mim, ele é espantoso no sentido bom, no sentido, assim, de alerta, sabe? No sentido... Caramba, é bom saber que isso está acontecendo. Não porque eu preciso banir o glúten pra sempre da minha vida, mas você repensa muitas das escolhas do que você coloca pra dentro do seu corpo quando você entende o efeito que tem sobre ele, né? Então, eu indico muito esse livro. Especificamente sobre a cetogênica, quando eu comecei a pesquisar na época, a gente comprou um livro que era em inglês, assim, que ele explicava sobre a dieta cetogênica e também falava como você fazer a transição para a dieta cetogênica, porque uma coisa que já é bom falar de cara, se você for adentrar esse mundo, começar a pesquisar e quiser conhecer a dieta cetogênica, você nunca simplesmente do dia pra noite começa a fazer uma dieta cetogênica. Por quê? É uma mudança muito abrupta pro corpo. Então existe um caminho pra você chegar nessa alimentação, tá? Então assim, eu nem expliquei do que é dieta cetogênica, mas já estou falando isso porque se o que eu for falar aqui for te dar curiosidade e você quiser experimentar, lembre-se de procurar ou um profissional para te guiar a fazer isso. Então, por exemplo, com o tempo, né, eu fui descobrindo um nutricionista que uma das especialidades dele é cetogênica. Então, ou você encontra um nutricionista para te auxiliar nessa transição, ou você faz igual eu tinha feito na época, procura um profissional que fala disso, um livro, um curso online, não sei, mas alguém que tem experiência para te passar, né? Não vai do nada
cortar carboidrato. Porque aqui que entra qual que é a questão. Qual que é o grande diferencial que choca, assim, né, da dieta cetogênica? É uma dieta que não consome carboidrato. Só que é como se ela fosse até menos do que low carb, porque ela é bem, muito, quase nada carb, entendeu? Ela tem praticamente nada de carboidrato. Por quê? Quando o nosso corpo, ele não tem carboidrato, o que o corpo passa a usar como fonte de energia? A gordura. Então, é uma alimentação em que você ingere proteína e gordura. Então, você não tem carboidrato, porque se você colocar um carboidrato junto, o corpo sempre vai dar preferência a consumir o carboidrato. Se você tira, ele passa a usar como fonte de gordura, de energia a gordura. Claro que aí não entra você comer qualquer tipo de gordura, tem as gorduras que são mais saudáveis. E o que faz muito sentido é que se a gente pensar na célula que compõe o nosso cérebro, que são os neurônios, eles se alimentam de gordura. Então, por isso que é uma dieta que dá muita clareza mental e tá totalmente relacionado a essa parte do cérebro, a atividade cerebral. Então, é muito fascinante. Só um disclaimer também que eu acho importante falar. Gente, eu não sou profissional da área de saúde. Se eu usei aqui algum termo errado, ou já usei, ou vou usar alguma coisa que não é o termo profissional científico, é porque eu não sou profissional da área. O que eu tô falando aqui nesse vídeo é a minha experiência. Eu não posso e nem estou recomendando que você faça nada. Eu estou compartilhando a minha experiência. O que eu recomendo é que você use esse vídeo para te despertar curiosidade. Use esse vídeo como fonte de informação e se isso despertar quero ir atrás disso, aí você fala com algum profissional realmente da área, tá? Então eu vou falar aqui com o meu conhecimento de leiga e com o meu conhecimento de quem colocou isso na prática e como isso reagiu para o meu corpício, ok? A minha experiência com a cetogênica é que eu gostei muito. Ela dá um trabalhinho no sentido de que muitas coisas você que tem que cozinhar, né? Então envolvia muitas receitas. Eu fiquei impressionada na época o quanto de receita você consegue fazer na versão cetogênica, inclusive as comidas mais besteirinhas que a gente gosta. Então dá pra fazer bolo, dá pra fazer massa de pizza, dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer tortinhas, enfim, doces e salgados, cookies, dá pra fazer muita coisa na versão cetogênica. Então isso foi uma coisa muito rico, assim, que eu aprendi. Se você já é uma pessoa que gosta de cozinhar, tipo, Paty, de qualquer jeito eu iria cozinhar os meus alimentos. Então, tanto faz pra mim cozinhar uma coisa cetogênica ou não cetogênica. Maravilhoso. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de cozinhar. Eu cozinho se eu preciso, mas eu não amo. Não é uma coisa, um hobby, me dá prazer cozinhar. Não. Então, isso é uma coisa que pra mim era meio tipo, meio chatinho na época, só que como eu dividi apartamento, né, com o meu namorado da época, o bom é que a gente conseguia dividir as funções, então não ficava tão cansativo, né? Algumas coisas ele fazia, algumas coisas eu fazia, então dava uma ajudada. Mas existe esse ponto, né? E o mais chatinho, o que eu acho que o ponto que mais pegou pra mim, é que quando você está na rua, não tem tanta opção. Porque enquanto você tem em casa, se você tá disposto a cozinhar, ou até se você pegou um dia da semana e falou, vou cozinhar já pra semana inteira, vou deixar umas coisas congeladas, e você mesmo se resolve quando você tá dentro de casa. O problema é quando você tá na rua. Então, uma das coisas que me deixou cansada era ter que pedir adaptação, sabe, nos alimentos quando eu ia comer na rua. Então, restringe muito. Então, vamos dizer que esses são alguns pontos meio assim. E que eu acho que até levou, já me adiantando um pouco pro final da trajetória, mas eu vou explicar um pouco melhor sobre ela. Eu acho que é o que me levou depois a cansar um pouco da cetogênica, sabe? Porque realmente é um trabalho, vamos dizer assim, você ficar na cetogênica. Acho que toda dieta que é restritiva, né, em algum momento ela dá uma cansada. Mas nesse sentido das dores que eu estava, né, na época, do sono, de não ter muito foco, eu ficava concentrado um tempo, depois já desconcentrava de novo, desse sono que me incomodava, né? Que não sei se eu posso falar que me dava uma falta de vitalidade. Eu acho que sim, faltava um pouco de energia. Não é vitalidade, mas acho que faltava um pouco de energia. Eu ficava muito facilmente fadigada. Com relação a tudo isso, gente, funcionou muito a dieta cetogênica. Eu senti uma melhora absurda, assim. Eu não tinha mais sono depois do almoço. Eu acordava já me sentindo mais, let's go, com mais energia, com mais disposição, com mais foco. Eu senti muito os efeitos positivos da dieta cetogênica. Ponto importante que eu acho que vale a pena ressaltar também. Não é todo mundo que pode fazer dieta cetogênica. Como ela é mais restritiva, você tem que realmente ir no seu médico ver se você pode, porque eu lembro que ele falava que algumas questões na tireoide, eu não lembro se era o hipo ou hiper,
dependendo, por exemplo, da questão da tireoide, você não pode fazer cetogênica, porque senão, além de não te ajudar, vai piorar o seu estado. Então, por isso que eu sempre falo pra procurar médico, tem que ter a sua curiosidade sobre o assunto, mas aí você tem que encontrar um profissional pra te auxiliar, porque senão eu tô falando aqui, nossa, os efeitos são ótimos, aí você vai ver pra você o efeito é horrível, né? Mas, enfim, pra pessoas que podem fazer cetogênica, cara, eu achei fenomenal. Então a gente começou inicialmente fazendo as receitas do livro, que eu falei que a gente comprou, né? Que ensinava a fazer a transição, e depois que já estava ali convertido à cetogênica, vamos dizer assim, você tinha várias receitas, né, no livro. Uma coisa que era um pouco frustrante é que, como era um livro em inglês, muitos dos ingredientes que ele sugeria que a gente usasse tem nos Estados Unidos, mas não vende no Brasil. Vou usar um exemplo clássico que eu procurei anos. Faz pouco tempo que eu achei na Amazon aqui pra comprar no Brasil, mas agora nem sei se eu tenho tanto interesse. Mas na época eu procurei muito, que era maionese de abacate. Não sei quantas receitas iam maionese de abacate. Gente, no Brasil não tem maionese de abacate, então isso é uma questão também. Eu acho que tem alguns países que já tem mais produtos, mais variedade de produtos nessa parte de coisa saudável, né? Mas isso também foi alguns anos atrás, então talvez vários desses produtos talvez já até tenham chegado no Brasil, não sei. Acho que vale dar uma pesquisada. Mas foi isso, até que depois eu realmente, eu fiquei um tempo só com o livro, mas depois eu realmente comecei a ir num outro nutricionista, que dele era, eu não sei se eu posso dizer que ele era especializado em cetogênica, ele era um nutricionista que ele podia passar qualquer tipo de dieta, mas ele gostava muito da cetogênica. Ele, pessoalmente, se eu não me engano, fazia cetogênica, e ele indicava, para muitos casos, a cetogênica. Então ele era um profissional que entendia desse assunto. Tanto que era um profissional que eu gostava de conversar, porque como eu pesquisava muito, quando eu chegava lá, eu chegava com dúvidas muito concretas e muito, tipo, específicas, assim, sabe? De quem tinha lido sobre o assunto, pesquisado sobre o assunto, e eu sabia quando um nutricionista era bom ou não com base nisso, porque você começa a fazer um monte de pergunta. O nutricionista não sabe. Parece que você sabe mais que o nutricionista, ele não sabe responder as suas dúvidas. Você fala, então quem que é o profissional aqui, né? Tipo, eu já me senti frustrada, meu irmão, muita gente da minha família já se sentiu muito frustrada com o nutricionista de perceber que o cara não sabe nada, assim. Então, me dá uma segurança quando você começa a conversar com alguém e fala, ok, tudo que eu tô trazendo de dúvida, o cara entende na hora o que eu estou querendo dizer, todos os termos ele sabe o que significa e ele tem uma resposta pronta e na mão, rápido pra isso, porque ele realmente estudou sobre o assunto. Então, isso dá uma segurança, não é mesmo? Eu fiquei na cetogênica, gente, eu acho que mais de um ano. Eu não vou lembrar o tempo exato, porque isso faz tempo. Mas eu acho que eu fiquei mais de um ano e pouco, assim, na cetogênica. O que eu achei? Uma coisa muito interessante de quando você faz uma dieta restritiva é que você entende o efeito que aquele alimento que você restringiu no seu corpo, o efeito que ele te causa quando você volta a comer ele. Porque eu falo muito do glúten pras pessoas, né? E aí muita gente fala assim: ai, não, Paty, mas em mim não dá nada o glúten. Eu falei, mas você já ficou algum tempo sem comer o glúten? Não. Então você não sabe qual que é o efeito do glúten. Se você sempre comeu glúten, qualquer efeito que ele tá te causando, você considera que é o seu normal. Você não sabe que aquilo é ou não efeito do glúten, entende? Então a gente só sabe um efeito de algo no nosso corpo quando a gente para muito tempo de comer. Então, como foi uma dieta muito restritiva, eu parei de comer muitas coisas. E quando eu voltei a comer, que eu conseguia perceber, isso caiu bem ou não caiu bem pro meu corpo? O glúten, especificamente, foi uma coisa que eu fiquei absolutamente chocada. E pra mim é um dos pontos que mais pega em relação ao empreendedorismo e à produtividade. Sabe qual é o efeito que o glúten... Aliás, se você não sabe o que é glúten, o glúten está presente na farinha de trigo, independente se é farinha branca, se é farinha integral, se é farinha de trigo, ela tem glúten, ok? Então, qualquer coisa que vai farinha de glúten para ser feito, por exemplo, um bolo, um pão, tudo isso vai farinha, certo? Então, esses alimentos contêm glúten, tá? O efeito do glúten em mim é uma coisa bizarra. Primeiramente, ele me dá uma reação física. Eu fico inchada quando eu como glúten. Aqui cabe um parênteses. Existe diferença dependendo do país onde você come glúten. Vocês sabiam disso? Alguns países da Europa, por exemplo, na Alemanha, onde minha amiga mora, e ela vai numa médica muito top aqui no Brasil que fala isso pra ela, falou, por exemplo, na Alemanha, existe uma outra forma de... Eu não sei se é de plantar o trigo, eu não sei o que leva a dar um efeito mais minimizado do glúten no corpo. Parece que ele cai menos mal. Parece que ele inflama menos o nosso corpo, sabe? Então,
tem esse pequeno detalhe, dependendo do país que você mora, ou se você vai viajar, você pode fazer esse teste também. Comer glúten em alguns países lá fora, depois comparar com o do Brasil, pode dar efeitos diferentes. Mas falando do Brasil, que é o que a gente come na maior parte dos nossos dias, o glúten me deixa fisicamente muito inchada. Então, assim, gases. Sabe aquela quando fica com uma bolinha, assim, tipo... Parece que você tá no começo da gravidez, que, tipo, uns 3 meses, que começa a ficar uma protuberância, assim. Então eu sinto isso. E os gases realmente me incomodam, assim, de, às vezes, doer, sabe? De ficar duro, assim. Você bate na mão. Sabe quando você tá no abdominal que você tá forçando, que a barriga fica dura? Você fica, tipo, com essa sensação, mas é de gases. É muito ruim. Então eu já me incomodava muito com essa reação mais superficial, física. Não superficial, mas física. Já me incomodava muito. Porque... Imagina que é um dia que você tá num rolezinho, aí você vai numa baladinha, você vai numa festinha, você tá com aquela roupinha que aparece mais a barriga, não sei o quê. Se você vai fazer um pré, que você come um glúten, né, uma massa, um hambúrguer, uma pizza, e vai pro rolê, você já vai chegar no rolê inchada? Tem dia que isso te incomoda, tanto fisicamente quanto esteticamente, né? Só que, e se eu te falar que esse não é o pior efeito que o glúten tem pra mim? O pior efeito que o glúten tem no meu corpinho é que no dia seguinte que eu como glúten, ele me afeta mentalmente e emocionalmente. O principal sintoma que eu posso descrever pra vocês é que o glúten me deixa negativa. Como assim, Paty? Dê exemplos. Primeiro que eu sinto fisicamente, assim, eu sei, dependendo do jeito que eu sinto a minha cabeça quando eu acordo, eu sei se eu comi ou não besteira no dia anterior e qual besteira. Porque dependendo do tipo de alimento, eu sinto em profundidades diferentes na minha cabeça. É muito louco. Então, fisicamente, eu já sinto meio que uma pressão, assim, quando eu acordo. Só que a questão da negatividade, pra mim, é a pior. Gente, sabe quando você entra num modo de duvidar de si mesma? Sabe quando você entra num modo de ver o copo meio vazio? Tipo assim, você tava mó empolgada com o projeto, vamos dizer assim. Aí, nesse dia que você acorda, você fala... Nossa, mas... Não, beleza, eu tava querendo seguir por esse caminho aqui, achando que ia dar super certo, mas... Cara, pode dar errado por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, isso aqui. E isso aqui, Paty, o que você acha? Ah, cara, tem grande chance disso aqui dar errado, né? Sabe esse tipo de conversinha interna? Que você vai meio que se boicotando, assim? Cara, isso permeia qualquer assunto que você tá querendo fazer. Se você tá com... Enfim, gente, eu nem conseguiria dar tantos exemplos, porque é muito profundo. Pode ser desde numa questão financeira que você fala, nossa, será que algum dia eu vou conseguir ter a vida dos meus sonhos? Não sei o quê. Até uma coisa muito boba, tipo assim, alguém falar, ah, Paty, como que a gente vai fazer no fim de semana aquele esquema pra fazer não sei o quê? Ai, não sei, eu já não sei mais se aquele horário que a gente combinou vai dar certo, sabe? Tipo, é em qualquer cenário, qualquer contexto. Aplique a sua própria vida e a cenários da sua própria vida. Mas você... Sabe quando você fica negativa, achando que as coisas vão dar errado, vendo o copo meio vazio? Parece que tem uma nuvenzinha rodando a sua cabeça? É isso que eu sinto com o glúten. E o mais louco é que esse efeito emocional é no dia seguinte pra mim. Então olha como exige um autoconhecimento de você falar assim, não é porque simplesmente eu acordei assim ontem, ele tem relação com o alimento que eu comi ontem, no dia anterior. Então é uma coisa que se você não estiver prestando muita atenção em autoconhecimento e prestando muita atenção no que o seu corpo tá te falando, você não percebe, passa despercebido pra você, né? E até falei com uma prima minha muito querida, que ela falou assim, Paty, eu tô fazendo um teste. Eu ia falar isso mais pra frente. Tá, eu vou falar isso mais pra frente. Mas, em resumo, ela testou ficar um tempo sem glúten. E ela falou assim, eu não senti muito a parte de inchaço em mim. Assim, eu não senti muito a parte física. Mas ela falou assim, eu esqueci de observar essa parte emocional. Falei, então, se você quiser fazer o teste de novo de ficar sem glúten e depois voltar a comer, me fala o que você achou, porque eu acho que isso também... Já são poucas pessoas que testam os alimentos e veem a reação no corpo. Menos pessoas ainda param pra pensar nessa parte emocional. E cara, se você for pra pensar pra empreendedorismo, lembra que eu falei que tem muitos itens que você pensa na parte de autoconhecimento pra você chegar num negócio de sucesso? A primeira delas talvez seja a parte de hábitos e de rotina. A segunda é a parte de mindset, mentalidade. Cara, o glúten pra mim pega exatamente nesse ponto. Que adianta você ter, nossa, um monte de coisa pensada pro seu trabalho se sua mentalidade tá tipo, nossa, mas isso aqui vai dar errado. Nossa, mas isso aqui não vai dar certo. Ai, mas eu não vou conseguir chegar onde eu queria com o meu negócio. Cara, se você já começa o dia na negatividade, acabou seu dia. Sua mente já falou que vai ser horrível, então vai ser horrível o seu dia, sabe? Então, olha que grave que é, né? Olha como mina. E a cabeça de uma empreendedora, cara, sempre tem que ser positiva.
Porque a gente já tá fazendo um negócio absurdamente fora da caixinha ao decidir ir por um caminho que não é o óbvio, que não é o estável, que não necessariamente é o seguro, que exige muito a gente sempre enfrentar desafios. Se você já começa comendo um alimento que vai contra isso, você tá... Meu Deus, isso prejudica muito, assim, o empreendedorismo. Então, pra mim, esse alimento é um dos piores que existem, tá? Assim, pra mim, o glúten hoje é uma coisa que eu só percebi por causa da cetogênica, porque foi uma das coisas que eu tive que cortar. E hoje, depois eu vou falar, né, do meu hoje, a conclusão que eu cheguei, mas hoje é uma coisa que eu ainda carrego comigo, tá? Depois que eu terminei a dieta cetogênica, eu fiquei um tempo falando assim, cara, e se eu continuar nessa linha, mas não for tão restritivo assim? Aí eu fui para uma dieta low carb. A dieta low carb, ela já libera mais alguns carboidratos. Então não é que ela zera o carboidrato, mas ela diminui bastante, comparado com uma dieta tradicional. E aí, pra mim, foi um alívio, né? Se você sai de uma dieta normal e vai pra uma low carb, você acha restritiva. Mas se você sai de uma cetogênica e vai pra uma dieta low carb, você fala, nossa, quantas novas coisas eu posso comer? Então, tipo assim, abre o universo. Então, pra mim, foi bom, porque eu ainda tava sentindo que tinha melhorado a questão mental, de agilidade, de não me dar tanto sono. Ainda assim, tava uma dieta leve, só que tava um pouco mais tranquilo eu comer, né? Inclusive comer fora, porque eu acho que low carb é um termo que tá um pouquinho mais difundido. Você nunca... Não vou falar nunca, porque nunca diga nunca, mas assim, é muito raro você chegar no restaurante e ter uma opção que tá escrito cetogênica. Mais uma opção low carb, você já provavelmente viu num cardápio, certo? Então ele é um pouquinho mais acessível, assim, sabe? Então eu fiz um tempo de teste dessa alimentação. E eu acho que a última novidade que eu tive em relação à alimentação, assim, vamos dizer, de eu testar algo novo, foi no começo desse ano, que eu passei a virada do ano naquele retiro de yoga, que eu tenho até vídeo aqui no canal contando pra vocês como que foi. Se você tá no YouTube, eu vou até deixar nos cards aqui de sugestão se você quiser assistir esse episódio. E eu fui... Esse retiro, a alimentação era ayurvédica e vegana, né? Então, foi a primeira vez que eu comi por muitos dias seguidos, né? Porque acho que foi o quê? Uns 5 dias o retiro? Por muitos dias seguidos, eu não comi carne. E até então isso não existia pra mim, porque pensa, numa dieta cetogênica, por exemplo, você tira várias coisas, mas uma das únicas que você não vai tirar é a proteína, né? Então eu nunca tinha feito isso, até tem a dieta do tipo sanguíneo também, né? Então eu sou O positiva. O sangue O positivo, por exemplo, você precisa de carne, né? Então você costuma ter uma propensão maior a se alimentar de carne. Então, por muitos motivos, eu nunca tinha pensado em ficar um tempo assim sem comer carne, e acho que essa foi uma das últimas novidades ou testes que eu fiz na minha alimentação, que eu comecei a diminuir um pouquinho a carne. Não virei vegetariana, muito menos vegana, tá? Só que eram só testes de diminuir. Só que nesse meio tempo, gente, porque isso que eu estou falando de todo esse processo de cetogênica, depois virou low carb. Até mais recente, tem muitos anos, né, de intervalo. Então, hoje eu não faço uma dieta low carb, eu não faço nenhuma dieta específica, e eu acho que é esse ponto que é o que eu mais quero compartilhar com vocês. Eu fui testando ao longo desses anos tantas coisas que hoje a alimentação que eu faço, ela é com base nas próprias coisas que eu observei fazendo todas essas dietas anteriores. Então, é como se eu tivesse ido, assim, compreendendo cada vez melhor ao longo do tempo e de todos esses testes com a alimentação, o que me atrapalha a trabalhar, me atrapalha no foco, no empreendedorismo, me atrapalha emocionalmente, e o que não me dá tanto problema assim. E eu fui desenvolvendo a minha própria dieta. E eu acho que isso é o lugar mais rico que você pode chegar em relação à alimentação. Porque o seu maior guia é o seu próprio corpo. Eu não vejo problema em você também ir no profissional e falar, me ajuda com tal questão. Eu acho que é sempre ótimo quando você junta um profissional também. Só que é insubstituível esse conhecimento que é seu sobre o seu corpo. Porque, em último caso, é ele que vai editar. Não adianta ter 1000 comprovações científicas de que um alimento é ótimo e se pra você ele faz mal. Ou que o alimento é péssimo e pra você ele cai super bem. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, o lugar que eu cheguei hoje... Eu vou falar pra vocês as conclusões que eu fui chegando de alguns itens específicos da alimentação. E depois eu vou falar alguma conclusão mais geral, assim, que eu cheguei. Então, o glúten, pra mim, como eu disse, ele é o pior. No sentido de...
pra mim, ele ter essa consequência emocional de me deixar negativa, eu fico sem força, assim, sem vitalidade. Fico muito cansada e eu fico muito negativa. É como se faltasse energia em tudo, inclusive no cérebro. Então, ele não tá com energia de, uhul, vamos fazer tal coisa acontecer. É tipo, ai, mas e se der errado, sabe? E como isso pra mim é um dos mais graves, eu falo que o glúten pra mim é um dos piores. Então, hoje, o que eu faço? Eu evito sempre, sempre, sempre que eu posso, eu evito glúten. Só que eu também não sou absolutamente restritiva. Eu não acredito muito em tipos de alimentação que você corta algo pra todo sempre, amém. Porque eu acho que tudo que é muito abrupto, ela não tá no equilíbrio. Se você sempre come pensa nos extremos. Se você sempre come uma coisa, se você nunca come uma coisa, esses dois são extremos. O equilíbrio é quando eu como essa coisa. Então, se eu sei, por exemplo, que o glúten me dá um efeito negativo, pra mim, qual que é o pior contexto pra eu estar negativa? É se eu estou numa semana de trabalho, porque eu preciso da minha mentalidade positiva pra empreender. Se eu estou num fim de semana e eu tô negativa, isso vai me gerar um grande impacto? Não muito. Então, o que eu dou preferência hoje? Se eu vou comer glúten, eu como na sexta ou no sábado. Porque no dia seguinte da sexta é sábado e no dia seguinte do sábado é domingo. Então, o dia que eu sentiria esse efeito, ainda eu tô num ambiente descontraído, de fim de semana, que eu não preciso tanto do meu foco. Se eu tiver com um pouco de sono, eu posso dormir depois do almoço, não vai atrapalhar minha rotina. Se eu como num domingo, por exemplo, quando que vai me dar negatividade? Na segunda. Isso é o pior cenário que pode ter, porque segunda é o meu principal dia. É o dia que eu estou mais animada, mais descansada, mais produtiva. Então é o dia que eu não quero ter o efeito do glúten de jeito nenhum. Assim como no meio da semana, porque você às vezes já tá começando a ficar fadigada, tipo, tá chegando no meio da semana, já tá meio cansada, você vai lá e coloca um glúten, aí você vai terminar de não ter energia, né? Então, hoje, de novo, eu não cortei 100% o glúten, mas eu escolho os dias que são mais interessantes comer o glúten, porque ele não vai me prejudicar. Vale ressaltar que muitas vezes, gente, as coisas têm glúten e a gente nem sabe que elas têm glúten. É que hoje eu pesquiso tanto isso que eu já tô de olho, assim. Mas, por exemplo, existe um prato no Outback que, cara, é tipo purê, meio que um escondidinho de carne, uma coisa assim, que aparentemente tem tipo batata, um molhinho e carne. Você fala, show, né? Não tem farinha, porque não é um pão, não é um negócio. Só que aí no molho, pra engrossar o caldo do molho, eles colocam farinha, então tem glúten. Sabe um negócio assim? Não tô falando. Tô dando um exemplo aleatório do Outback, porque eu gosto muito do Outback, já fui lá várias vezes. E eu gravei essa questão desse prato, porque eu me choquei muito quando você olha lá no cardápio e tem um negocinho do trigo. Você fala, gente, mas como que tem glúten aqui se na descrição aparentemente não tem? Ele tá falando de legumes, ele tá falando de proteína, como, né? Então, vale, principalmente se tá no começo, nesse. Ai, Paty, quero testar se o glúten me faz bem ou mal, eu vou ficar um tempo sem comer. Presta atenção nas letrinhas miúdas, porque muita coisa pode ter glúten. Então, na dúvida, se for no restaurante, pergunta: isso aqui tem glúten? Porque eu tô com restrição a glúten. E como existem muitas pessoas com restrição a glúten, com restrição de saúde mesmo, né, que são as pessoas celíacas. Pessoas celíacas não podem comer glúten, daí não é uma escolha tipo assim, ai, né, tô fazendo isso porque eu tô testando. A pessoa realmente não pode. Então, como isso é uma condição conhecida, se você pergunta isso para um restaurante, eles normalmente têm essa informação, se tem glúten ou não. Porque eles têm que saber para passar para os celíacos, né, essa informação. Então, se você tá em dúvida, pergunta. Mas cuidado com as entrelinhas, tá? Porque glúten pode ter em muitos lugares. E até por isso que eu não gosto de ser muito restritiva. Porque às vezes é um dia que tudo bem, eu não vou lá enfiar o pé na jaca e comer um nhoque. Mas, eu vi ali que vai um pouquinho de glúten no molho. Mas tudo bem, hoje é perto de um fim de semana, não vai me atrapalhar, a quantidade de glúten é pouca. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você faz esse balanço interno. Hoje, compensa eu comer ou não compensa eu comer? Segundo alimento, o leite e derivados de leite, o leite de vaca. Essa foi outra coisa que eu fiquei muito tempo sem comer na época da cetogênica. Quando eu voltei a comer, eu percebi que não me cai muito bem, assim, É como se meu corpo caísse pesado pra ele digerir, não é uma coisa que é automática, não é um negócio que o corpo fala, ai, que delícia, obrigado por ter consumido. Não, ele fala, ai, não sei se eu gostei. Esse foi definitivamente uma coisa que eu só percebi o efeito porque eu fiquei muito tempo sem comer, que senão talvez nunca ia ter percebido o efeito disso em mim.
O que tem de pessoas que eu conheço e que provavelmente você conhece, que falaram, cara, leite não me cai bem. Eu até tomava na infância, mas hoje não me cai bem. Os profissionais nutricionistas que eu já fui até já me explicaram isso mais tecnicamente. Existe um motivo para realmente, conforme vai passando os anos, aumenta a nossa propensão de ter uma certa intolerância a leite, a lactose e tudo mais. Então, assim, é um alimento excelente para o nosso corpo? Não, né? O corpo humano, ele não foi, não nasceu para digerir o leite da vaca, ele nasceu para digerir o leite do humano. Só que a gente se meteu a besta de tomar o leite do outro animal, então não é muito feito pro nosso corpo, sabe? Então, assim, ele é excelente? Não, não é excelente. Mas para mim, ele não é tão tenso o efeito dele quanto o glúten, então ele não tem tanto essa pegada de me deixar negativa. Ele só, eu sinto que caiu pesado, então às vezes me incha mais, às vezes incha menos. No dia seguinte, eu sinto o que eu falei, que é uma pressãozinha aqui na cabeça, principalmente na hora que eu acordo. Eu sei que eu comi coisa com leite, só que é mais leve do que o glúten. O glúten é um pouco mais intenso, mas eu sinto aqui na cabeça um peso. E eu fico, sim, um pouco mais pesada. Me dá um pouco mais de sono, me dá um pouco mais de letargia. Então, assim, não é super grave, mas é uma coisa que eu falei, cara, se eu sei que me dá esse efeito, o que eu puder diminuir de leites e derivados, eu vou diminuir. Gente, hoje eu me aventuro tanto no leite vegetal e eu amo tanto. Eu queria deixar aqui as indicações de dois que eu tô muito apaixonada atualmente. Leite de coco, eu gosto muito do da marca Silk. E do leite de aveia, eu gosto muito de um que chama Nude, que ele tem vários sabores. Eu gosto do de aveia, do de... Todos são de aveia. Eu gosto do de baunilha. Porque ele é mais docinho, assim. E ele não tem nada que adoça, mas é um doce natural dos ingredientes ali que vão. E eles são, que você pode ler assim atrás, não é aquele leite que vai 350 mil ingredientes, aqueles ingredientes com letra minúscula que você fala, mano, o que é isso que eu tô consumindo? Eles são mais puros, assim, sabe? Eles têm menos ingredientes. Inclusive, dica extra de alimentação, tudo que você vai ver no rótulo atrás, quanto menos ingredientes tiver, melhor. Significa que ele é mais natural, ele vai mais coisa que você consegue entender o que vai ali. Se começou com aquelas coisas que você não sabe nem ler, lascou, né? Provavelmente aquilo lá não vai fazer muito bem pro seu corpo. Então é uma das formas de escolher qualquer tipo de alimento, mas eu uso isso inclusive no leite. Então, são dois leites que, assim, hoje pra mim substituiu muito. A bebida, eu deixei de tomar leite há muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás. Eu tomava todos os dias com achocolatado e tal, que aí já tem o problema do leite junto com açúcar, né? O achocolatado. Eu parei de tomar há muito tempo e eu substituí há muito tempo por chá. Então, o que eu comecei a fazer hoje, que é um pouquinho mais de novidade, porque o chá eu já tomava há muito tempo, eu coloco leite vegetal com chá. Sabe aquela coisa que os ingleses falam de tomar leite com chá? Eu nunca entendi. Falei, gente, mas como assim? E como o leite já não me caía muito bem, eu falei, pra que eu vou colocar leite no chá, sendo que o chá é mais saudável? Só que daí, quando eu comecei a tomar leite vegetal, eu falei, opa, acho que vale testar. Gente, eu amo. Eu amo. Principalmente, meu preferido é tomar o meu chá preto saborizado de morango, junto com o leite de coco silk, que eu falei. Cara, eu amo. Eu vou fazer o chá, eu coloco como se fosse assim, de 2 a 3 dedos, só pra cobrir o sachê. Eu faço de água, coloco o sachê nessa água quente, deixo fazer a infusão. Quando ele terminou, eu completo de leite. Eu esquento o leite antes, né? E eu completo de leite. Cara, fica muito saboroso. Fica muito gostoso. E é uma opção diferente pra tomar chá, né? Uma opção gostosa. Então, até no sucrilho, gente. Vocês acreditam que esses dias eu achei no mercado um sucrilho sem açúcar? E aí eu coloco com o nude de baunilha, porque como ele é adoçado e o sucrilhos não é adoçado, gente, essa combinação fica aquela gostinho de coisa, tipo como se estivesse comendo uma coisa gorda, porque é sucrilhos e na verdade não é gordo, porque é uma versão saudável. Eu amo, eu amo. O terceiro, que é o açúcar, gente, assim, ó, deixa eu explicar uma coisa sobre açúcar. Não vai ter nenhum material de estudo falando o açúcar é ótimo. Ele te faz muito bem. Consuma açúcar. Açúcar é um veneno, tá? Açúcar é completamente viciante, você já deve ter ouvido essa informação, que ele é tão viciante quanto a cocaína pro nosso corpo. Então, assim, ele é viciante, ele não tem nada de útil. Tipo, sempre que você puder evitar o açúcar, evite o açúcar. O legal é que, como por causa da cetogênica e outras dietas que eu já fiz, eu já tive que, por muito tempo, evitar mesmo, tipo assim, cortar da minha vida o açúcar. O bom é que você descobre muitas substituições, vamos dizer assim, né? Muitas formas de comer coisas adoçadas que não são cheias de açúcar. E aqui, eu acho que vale até eu reforçar esse ponto, que eu já tava com vontade de falar ao longo do vídeo, mas acho que cabe aqui. Eu acho que o mais rico, quando você tá testando alimentação,
eu acho que você passa por um processo. Assim que você começa a falar, eu quero evitar tal coisa, a primeira sensação que vem é de dor. Por que de dor? Que você fala assim, cara, eu amava comer isso. E agora eu não vou mais comer. Oh, meu Deus, eu queria tanto aquilo que eu não posso comer agora, porque o cérebro sempre quer o que não pode, né? Aí, se você consegue passar dessa fase, porque é aí que muita gente desiste, volta a comer e aí acabou o plano. A pessoa nem chega a ver o resultado que aquilo vai dar, porque ela já desiste aí mesmo. Se você consegue passar por isso, e pra passar por isso tem umas técnicas mentais. Bom, vou até falar uma das técnicas aqui, porque eu acho que isso pode ajudar muito vocês. Uma das técnicas é falar assim, perceba o jeito que você fala com você mesmo na sua cabeça. Se você fala, eu não posso comer tal coisa, é a pior cagada que você faz. Nunca fale eu não posso. De novo, porque se você fala que você não pode, é aí que você vai querer. Então fala assim, eu escolho comer isso hoje porque tem um motivo de eu estar fazendo esse tipo de alimentação. Qual que é a minha dor? O que me levou a isso? O que me motivou a querer fazer esse teste? Eu quero ficar uns dias sem comer porque, igual o meu caso, por exemplo, tô sentindo muito sono depois do almoço, está atrapalhando na minha produtividade, está atrapalhando no crescimento do meu negócio. Cara, isso é um propósito forte. Isso, na hora que eu quiser comer um negócio que eu falei que eu não ia comer, isso é o que é motivação pra mim, falar assim, hoje eu escolho não comer porque eu estou fazendo esse teste. Quando você usa a palavra escolho, você tá se dando poder. Porque quando você fala eu não posso, você tá tirando o seu poder. Eu queria um negócio, mas eu não posso. Aquilo tá tirando uma coisa que é sua. Quando você fala escolha, você tá se dando o poder, porque você tá se dando a autorresponsabilidade de estar escolhendo aquilo. Significa eu prefiro escolher isso hoje. Por um motivo que eu escolhi, não é que ninguém tá me forçando a nada. Então isso muda muito a mentalidade. Então só uma dica pra ajudar a passar por essa fase. Depois que você passa por essa fase, você começa a explorar. Você fala assim, não, calma, mas realmente, beleza, parei o açúcar, mas eu tô com vontade de doce. Então que outros doces, que outras coisas doces eu posso comer? E aí você começa uma fase de descoberta. Aí vai ter coisa que você vai cozinhar, vai ter coisa que você vai achar pronta pra comer, você vai achar alguns restaurantes, e aí você vai descobrindo um mundo de possibilidades. O tanto de coisa, gente, você vai descobrir sem leite, sem glúten, sem açúcar, e não sei o quê, sem fritura. E aí você fala, caramba! E aí você chega no momento mágico. O primeiro momento mágico é quando você fala, que delícia! Porque aí você vai descobrir coisa que você não gosta e você vai descobrir coisa que você gosta. Então o primeiro momento mágico é quando você fala, caraca, isso aqui é muito bom! Ele é saudável, ele não tem esse monte de besteira e ainda é muito gostoso. Caraca, que mágica. Então essa é a mágica número 1. Agora, a mágica, que é o ápice do divino, que é o ápice do, sim, o estado búdico, é quando você descobre um negócio que é saudável e que ele é tão bom que ele é melhor do que a versão gorda. Putz, esse momento, cara, é o momento mais feliz da vida. Quando você fala assim, você descobre um pão sem glúten, que ele é tão bom, que você fala assim, eu não quero mais o pão com glúten. Eu prefiro o gosto desse. Você acha um chocolate assim, você acha um bolo assim, você acha uma sobremesa assim, e aí você volta pra comer depois aqueles doces, depois de um tempão que você não comia, você fala, que bagulho doce, que bagulho, nossa, me caiu mal. E aquilo perde totalmente o brilho. E esse novo opção saudável, tipo assim, ganha todo o seu ser. Esse é o estado búdico. Esse é o estado que eu desejo que todo mundo chegue, que é o momento que você literalmente escolhe o saudável, porque ele é muito mais gostoso. Ele cai melhor no seu corpo. Então, assim, em relação ao açúcar, eu quis falar isso enquanto eu tava falando do açúcar, porque eu acho que é o que mais causa essa sensação. Ai, mas como assim não vou mais comer doce? Cara, não é que você nunca mais vai comer coisas adoçadas. É que existem muitas formas de você consumir doce que não seja o açúcar. Principalmente o açúcar branco, que é o pior, né? Mulheres, inclusive, que têm muito problema com candidíase. A candidíase se alimenta do açúcar. Então, se você tá num momento de crise, diminuir açúcar é uma das coisas que mais vai fazer passar esses sintomas, vai te ajudar na recuperação desses sintomas. Então, inclusive, nesse questão de candidíase, se você tiver que comer açúcar, o mais indicado, não que possa exagerar, mas o mais indicado é o açúcar de coco. E ele é indicado em muitos contextos, porque ele é um açúcar mais natural. Ainda assim, o açúcar, ele tem esses efeitos no corpo, mas ele é mais natural. Às vezes eu até prefiro um açúcar de coco do que muitos adoçantes, que também não tem um efeito muito gostoso no corpo, assim. Mas se você pode adoçar as coisas com uma fruta, com uma coisa assim, cara, legal, vai por esse lado da frutose, sabe? Então, tem muitas opções. Outro ponto que eu vou falar do açúcar é que ele sempre vai te dar um pico de energia. Quando você consome açúcar, ele vai assim, glicose vai lá em cima e você tem um pico. O problema é quando esse pico cai. Então, de novo, é uma questão de quando consumir.
Cara, eu vou entrar agora pra dar uma aula. Eu vou entrar agora pra dar um workshop aqui, eu vou entrar agora numa live, eu vou entrar agora num evento. Eu tô precisando de um pico. Cara, talvez seja legal você comer um negócio doce, um negócio que tem açúcar, porque você tá usando isso a seu favor ali pro seu trabalho, né? Ah, não tá uma correria hoje, ou dormir pouco, não sei o que, eu vou usar esse alimento porque eu sei que ele vai me dar um pico legal. Show! Então você tá usando ele de um jeito que te ajuda. Agora, nossa, eu tô indo dormir. Vou comer um chocolatinho. Você vai ter um pico de energia na hora que seu corpo quer desligar pra dormir? Isso é completamente contraprodutivo pra você mesma, você concorda? Então, de novo, quando que você vai comer? Outra coisa do açúcar, depois do pico de energia, vem o sono. Eu fico com muito sono quando eu como muita besteira com açúcar. Então, de novo, ai, você vai comer na hora do almoço ali. Legal, pode até ser que assim que você voltar do almoço ele te dá uma acordadinha, só que na tarde você vai cair de sono. Aí vai atrapalhar a sua produtividade da tarde. Vai fazer sentido consumir isso durante o seu horário de trabalho? Talvez faça sentido você deixar pro final de semana. Então é sempre uma questão de entender como esse alimento reage no meu corpo e como que eu vou escolher utilizar ele para ele me ajudar a viver, para ele me ajudar no meu trabalho, nas minhas relações. O alimento, você usa ele como uma ferramenta que você tem o poder de escolher quando, o que comer, de acordo com você mesma. Então, esse é o jeito, na minha visão, mais rica de lidar com a alimentação. Outra coisa importante. Escute o seu corpo, se ele está com vontade de algo ou não. Uma situação que aconteceu comigo foi: eu estava na praia com a minha família e duas das pessoas da minha família estavam com vontade de comer churros. Era um churros específico que só tem naquela praia, uma moça que vende naquela praia, enfim, eles estavam com vontade. Aí foi a família inteira. Eu não estava naquele dia com vontade de comer churros. Gente, pensa no churros. Ele tem o glúten, porque ele tem farinha. Ele é frito, então ele é parte da fritura. E ele tem açúcar e ele tem leite. Então, tipo assim, as 4 piores coisas no alimento ele tem. Churros é delicioso? Sim. Só que tendo em vista que ele tem muitas dessas coisas que são pesadas, você tem que escolher quando comer isso. E naquele dia, era um fim de semana, no sentido de produtividade não ia me atrapalhar, era férias, eu acho, sei lá, então eu tava na praia, eu tava tranquila em relação a isso. Só que eu não estava com muita vontade. E foi um dia que eu comi porque eu já tava ali. Sabe aquela situação? Ai, tava na minha frente. E isso acontece muito quando a gente vai... Ai, fui numa festinha de aniversário, fui comer na casa de alguém. Eles estavam servindo alguma coisa, eu comi. Não é nem porque você tava com vontade, mas é porque tava na sua frente e você fala, ah, já que tá aqui, vou comer. Ou porque outras pessoas comeram, eu vou comer também. A pior cagada que a gente faz é comer um negócio se o nosso corpo não tá pedindo. Uma coisa besteira, tipo, dessas coisas pesadas, é comer se você não tá com vontade. Esse dia que eu comi churros, eu fiquei muito mal. Me deu todos os sintomas. Me deu fisicamente um inchaço, a dor de barriga, não dor de barriga literalmente soltar o intestino, mas de ficar doendo a minha barriga. De eu ficar negativo no dia seguinte, de me dar sono, de eu ficar negativa, tipo, tudo me deu junto. Por quê? O meu corpo, ele já tava falando, eu não tô com vontade. E já aconteceu comigo inúmeras vezes o oposto, que é um negócio gordo, mas eu tô com vontade, cara, faz dias que eu tô pensando nisso. Sabe quando o corpo parece estar pedindo? Tipo assim, durante a semana você falou, cara, eu quero comer um fundi. Aí você fala, beleza, vou guardar essa vontade para um fim de semana. Chega no fim de semana, seu corpo ainda tá pedindo, ele tá com vontade daquilo. Aí você vai lá e come. Você vai perceber que vai te cair menos mal. Porque se o corpo tá pedindo, o que é a vontade, né? Pra mim é o corpo falando com a gente. Às vezes tem algum nutriente, às vezes tem alguma coisa naquele alimento que ele quer absorver. Ele já tá preparado pra receber aquilo, parece, sabe? É a sensação que eu tenho. Então, se é um negócio muito besteira, só compensa se você tá com muita vontade. Outra coisa que aconteceu várias vezes comigo. Tô em dúvida no cardápio entre duas coisas. Se o meu corpo, ele tá com vontade igual dos dois, tipo assim, pra ele tanto faz, o olho não tá brilhando mais pra um, eu tô em dúvida entre duas opções. Cara, escolha a mais saudável. Por que não escolher mais saudável se o corpo não tá pedindo a opção mais gorda? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, essa coisa de ouvir o corpo, pra mim, é sensacional. Derivado disso, tem a questão do comer por emoção. Outra coisa de autoconhecimento. Note, primeiramente, você não precisa parar de comer, mas no começo faça a primeira etapa que é: estou comendo agora porque eu estou com fome ou porque emocionalmente eu quero? Ou é porque eu tô ansiosa com alguma coisa, ou é porque eu tô sentindo um vazio emocional por alguma coisa e eu quero me preencher, ou é porque eu tô triste, ou é porque eu tô... Enfim, perceba se você está comendo emoção ou se você está comendo alimento. Fase número 1. Quando você
entende que você tá comendo por emoção, mesmo que você continue comendo, muito da força que aquele alimento tinha sobre você, ele já perde ali. Porque agora é quase que uma escolha. Você tá mais consciente. Você ainda tá fazendo aquela escolha, mas você tá mais consciente. Aí um outro nível, um passinho depois, você fala assim: se eu tô comendo só pelo emocional, será que tem alguma coisa que eu posso fazer antes de comer? Será que tem alguma coisa que eu posso escrever no meu journal, que eu posso resolver dentro de mim? Será que eu não posso fazer uma meditação antes? Será que eu não posso fazer uma caminhada, depois eu volto? Será que não tem alguma coisa que eu tenho que resolver dentro de mim, ao invés de já mergulhar na comida? Pode ser até que depois eu coma um pouco. Mas se eu fizer alguma coisa antes que vai me acalmar nesse sentido de sistema do corpo no geral, sistema emocional, sistema nervoso, talvez eu coma muito menos daquela besteira, sabe? Então isso é um outro autoconhecimento, assim, que eu acho importantíssimo. Principalmente se alguma coisa durante o seu trabalho te estressa e aí você come as coisas, entre aspas, erradas, né, que te fazem mal, durante o ambiente de trabalho, sendo que aquela emoção foi causada pelo próprio trabalho. Você entende que vira um ciclo vicioso, negativo? Então eu acho muito importante também essa parte do perceber se você tá comendo pelo emocional ou se é realmente um desejo genuíno. Aí, eu falei dos alimentos lá em cima e eu não falei da fritura, né? Porque eu falei do glúten, do açúcar, do leite e não falei da fritura. Pra mim, a fritura é a que cai menos mal de todas elas. E justamente por isso eu tenho que tomar cuidado, porque senão é muito fácil eu ir pra fritura. Tipo assim, vou comer uma batata frita. Batata frita não tem açúcar, não tem glúten, não tem leite, vou ficar na batata frita. Só que a gente sabe que a gordura, principalmente a saturada, ela não faz muito bem pro nosso corpo, né? Existe a gordura boa, existe a gordura ruim. Então, às vezes tem uns efeitos que você não sente na hora no corpo, mas a gente sabe que a longo prazo ela faz muito mal pra gente. Internamente ela faz muito mal pra gente. Então, tem alguns alimentos como, pra mim, no caso a fritura, ela não me cai tão mal na hora, mas eu propositalmente, intencionalmente, eu evito ficar comendo assim loucamente, porque eu sei que não me faz bem. Então, por exemplo, se eu estou com muita vontade de comer uma batata frita, eu vou comer uma batata frita. Se eu não tô com muita vontade assim, eu tô com mais vontade do hambúrguer, eu preciso pedir o combo? Pede só hambúrguer, não precisa, naquele dia você não tá com vontade da fritura, não precisa comer. Esse tipo de escolha que eu falo que não é radical, mas é consciente, sabe? Eu acho que esse tipo de escolha que funciona muito. Enfim, só falando da fritura porque eu tinha esquecido. Mas aí você fala assim pra mim: Paty, legal, entendi o que faz bem ou não pra você. Mas e pra mim? Como eu falei no começo do vídeo, eu não tô indicando que você pegue tudo que eu falei aqui e assuma como verdade pra você mesmo, porque os corpos são diferentes, as situações são diferentes. Como eu disse, a própria dieta cetogênica, dependendo de uma condição que você tem ou não de saúde, você pode ou não fazer a dieta cetogênica. Então, como tem muitos fatores, o que eu indico? Vou dar mais de uma dica. A primeira é: tem uma prima minha, muito querida, que tá fazendo isso e eu achei muito interessante. Ela falou assim: Paty, eu estou fazendo os testes de 33 dias. Eu pego um alimento, então assim, peguei o leite. Vou ficar 33 dias sem tomar o leite, ou comer nada de derivado. E aí, eu quero ver a reação que eu tenho quando eu não estou comendo, como que meu corpo reage. E quando eu volto a comer, como meu corpo reage. Aí ela, depois que passa um tempo disso, ela faz com outro alimento. Agora eu vou ficar 33 dias sem comer açúcar, agora 30 dias sem comer o glúten. E ela foi fazendo isso com vários alimentos. Ela tava... Acho que agora ela ia fazer com o leite. Acho que ela tinha feito com açúcar e com glúten. Ah, não lembro a ordem, mas ela já tinha feito com alguns e ainda estava nesse processo. Eu achei essa ideia muito genial. Eu acabei fazendo essas restrições meio que sem querer na minha vida, né? Porque como eu fiz muitos tipos de dieta, quando a própria dieta não tinha um ingrediente, eu acabava tirando ele. Então, eu tive esse resultado meio que na prática quando eu fui testando várias formas de alimentação. Mas você pode não estar numa dieta específica nenhuma, mas ainda assim fazer esses testes intencionalmente, propositalmente. Gostei muito da ideia dos 33 dias. E assim, gente, sabe quando você mais descobre o efeito? Quando você volta a comer. Porque tudo que é bom a gente acostuma rápido. O corpo acostuma rapidinho quando você arranca um negócio que fazia mal pra ele. Ele fica, ai, que delícia não tá com isso. Quando você volta a comer, parece que cai com uma pedra. Então não ignore os sinais. Quando você acabar de voltar a comer, como isso reage no seu corpo. Se aquilo reagiu mal, não é que você nunca mais vai comer. Mas você precisa comer sempre. Seu corpo tá te falando que aquilo não cai bem. E nesses 33 dias, você não buscou alternativas? Opte por essas alternativas quando você puder, né? Escolha o dia que você vai comer, não fica comendo sempre. Então, enfim, eu acho que esse é um exercício muito legal de fazer. A última dica que eu dou, eu acho que eu sou muito... eu acredito muito nisso que eu vou falar agora, então eu acho muito importante. Sabe quando a gente fala de ter equilíbrio?
em qualquer coisa, equilíbrio da energia feminina e masculina, equilíbrio do racional do emocional, equilíbrio... Tudo que tem o yin, o yang, o dia e a noite, sempre é melhor do que os extremos, certo? Então, eu acho que 2 extremos que a gente deve evitar nesse sentido de alimentação é: se você tá muito no extremo de não vou em médico nenhum, eu quero basicamente me automedicar, não é automedicar porque não é medicamento, mas assim, eu quero me autorreceitar tudo, nunca quero ir no médico, nunca quero fazer um exame, nunca quero fazer nada, só quero eu ouvir meu corpo e deduzir coisas. Isso é um extremo, porque você vai estar perdendo muita informação que um profissional de saúde poderia te dar. Se você tá num outro extremo, eu vou no médico pra tudo, eu não escuto o meu corpo, eu só escuto, eu senti qualquer coisa, o corpo médico, ele tem que me falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer tudo o que ele falou, tendo reação física positiva ou negativa em relação a isso, eu vou falar sim, senhor, eu vou fazer tudo o que o médico me falou. Esse eu acho que é um outro extremo, que também a gente tem que ficar com o pé atrás. O que eu defendo, um equilíbrio de sempre ter um profissional te acompanhando, e aí nesse momento, use a sua intuição pra saber se aquele é o profissional certo pra você. E isso vale pra todas as áreas da saúde. Assim como o psicólogo, às vezes você bate a vibe com um, não bate a vibe com um, eu acho que isso vale pra todos os médicos. Tem médico que não bate, cara. Não bate a forma como ele fala, ou o momento que você vai tirar dúvida, a forma como ele tira a sua dúvida, ou o tipo de coisa que ele indica. Sei lá, às vezes não bate. Então, use a sua intuição primeiro pra estar com um profissional que você se sente segura, que você sente confiança, que você sente que tá batendo com seus valores. A partir daí, tudo o que o médico te indicar, faça um balanço disso junto com a sua sabedoria interior. Junto com ouvir o meu corpo, ouvir a intuição. Porque não adianta o médico estar te passando o negócio mais maravilhoso, o alimento mais maravilhoso, que tem trocentas publicações científicas falando que ele é maravilhoso, e 80 a cada 90 pacientes dele usaram e é ótimo, e pra você não é bom. O que adianta? Pra você não caiu bem. Assim como o contrário também, né? Se ele tá falando, evita o negócio assim, mas cara, pra mim faz bem, meu corpo pede, eu preciso disso, tem alguma coisa nesse alimento que pra mim me faz bem. Então, é sempre o balancear. E o médico bom é o médico que você pode ter esse diálogo, na minha visão. Você fala assim, olha, eu tô sentindo isso e isso do meu corpo. Aí ele fala, ah, legal, então vamos usar esse conhecimento do seu corpo pra te receitar aqui ou te sugerir uma coisa nova. Então, pra mim, esse balanço, se você for tirar uma coisa só nesse episódio, é 2 coisas, né? A primeira que você vai tirar é alimentação influencia 100% no seu trabalho, na sua produtividade. Então, fique atento com a alimentação, porque isso pode te ajudar ou te atrapalhar. E a segunda coisa que eu quero que você tire desse vídeo é: tenha o tempo inteiro o balanço entre um profissional pra te ajudar, que peça exames, que veja seus hormônios, que faça check-ups constantemente, nananã, que tenha conhecimento, que tá sempre estudando, que sabe indicar coisas atuais, e o conhecimento interior, o conhecimento do seu corpo, o silenciar, ouvir intuição, ouvir o corpo, falar assim, como que isso caiu pra mim? O que eu tô sentindo em relação a isso? E esse é o jogo mais lindo, assim, que eu sinto. Mais lindo, lindo também, mas completo, sabe? E hoje é isso, é nesse lugar que eu cheguei. Eu sinto que eu já testei tantos tipos de alimentação, que eu entendi o que faz bem ou não pro meu corpo, o que me cai bem, o que me cai mal, quando comer cada coisa, a quantidade de comer de cada coisa. Então hoje eu ponho uma quantidade no prato que eu falo, eu sei que vai me saciar e que não é nem exagero pro pouco, que eu vou ficar com fome. Gente, eu não suporto ficar com fome. Uma coisa que eu não passo nessa vida é fome. E eu nem vou exagerar por uma quantidade excessiva que também vai me prejudicar. Porque às vezes muito dessa letargia que a gente sente também é do excesso de comida. Então, hoje eu sei a quantidade que faz sentido pra mim, eu sei os alimentos que fazem sentido pra mim, e eu desenvolvi isso ao longo de muitos testes. Então, hoje, eu sinto que eu cheguei num lugar muito relaxado. Porque por muito tempo, principalmente se você tá testando muitos tipos de dietas que são restritivas, ocupam espaço do seu cérebro, sabe? É meio cansativo. E não é que eu estou falando pra vocês não testarem dietas, porque eu só cheguei nesse lugar hoje porque eu testei muitos tipos de alimentação. Então eu indico que você teste também. Mas eu sei como pode ser desgastante. Emocionalmente, mentalmente, você tá sempre pensando em comida e quantidade, e você tem que cozinhar isso, e quando você for no restaurante, será que vai ter opção? Não, não, não. Hoje eu estou no lugar que eu estou relaxada. Eu não tenho que ficar noiada com o que eu vou comer. Então eu sei
o que me faz bem, o que me faz mal, o que eu opto pra comer nesse dia, se eu vou pra um lugar, tipo assim, hoje eu não quero glúten, eu sei que vou pra um lugar que só tem glúten, eu levo uma coisa que eu vou comer. Ou eu como antes de ir. Tipo, já tenho esses esquemas hoje, sabe? Então eu sinto que eu tô num ponto muito bom, sabe? Não tô preocupada com a questão estética, eu tô num lugar onde eu gostaria. Eu acho que eu tenho que aumentar minha quantidade de treinos, mas isso é outra conversa, não tem a ver com a alimentação. Acho que a alimentação eu tô onde eu queria. Então, pra todas essas partes, eu sinto que eu cheguei num lugar de equilíbrio pra mim, sabe? Que funciona pra mim. Então, acho que é isso que eu queria falar hoje sobre alimentação. Eu sei que esse vídeo foi um pouco diferente, porque ele é sobre empreendedorismo, mas sobre um viés bem diferente, né? Então, me conta se você se interessa por esse tipo de assunto, porque eu posso talvez trazer mais coisas relacionadas a sono, relacionadas a treino, ou relacionadas à saúde da mente, meditação e coisas assim. Então, se vocês gostam desse tipo de coisa, se alguma coisa que eu falei agregou pra vocês, por favor, deixa nos comentários ou me manda DM lá no Instagram. Eu amo saber que o que eu falei impactou pra vocês, sabe? Como eu sempre falo, eu não gosto de falar sozinha aqui, então eu gosto de saber a opinião de vocês. Então, me fala o que vocês acharam. Se tem alguma coisa que vocês aprenderam sobre o corpo de vocês, algum teste que você fez e pra você funcionou, eu também sou muito curiosa de ouvir a opinião das pessoas, né? As vivências de outras pessoas em relação a isso. Então, também me deixa nos comentários. Se você tem outra dica legal pra dar pras lindeus, às vezes alguma coisa que eu não falei aqui, você falou, gente, eu testei isso aqui, deixa eu dar uma dica pra vocês. Deixa nos comentários que outras pessoas podem ler e se beneficiar. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se no podcast CEO Intuitiva e eu vejo vocês muito em breve no próximo episódio com mais uma entrevista sensacional do quadro Hora da Prosa. Um beijo, até lá!